Bom, boa tarde a todos. É um prazer receber aqui meu professor, amigo, colega de plantão, né? Joaquim foi, para quem não sabe, foi meu professor na faculdade, meu preceptor na residência e meu colega de plantão aí durante muitos anos. E é um prazer, né, conviver com ele durante todo esse tempo. Bom, o Joaquim ele é mastologista, é professor, é doutor pela Unifesp e é mastologista da Unifesp, do IBCC e é a mais recente aquisição da Cachoeirinha para a nossa alegria aí, e principalmente para o pessoal da Masta. Se bem que... Diga lá. Não, eu ia falar, se bem que na Cachoeirinha é meu vínculo mais antigo, né? Então, Sim. A obstetrícia te perdeu, mas a mastologia te ganhou, né? A obstetrícia nunca me perde, eu gosto muito. Então a gente tá sempre... Isso aí, Joaquim, brigadão. Acho que vai Imagina. ser incrível essa oportunidade de poder ouvir você falando sobre esse tema que é tão legal, né? A gente não tem oportunidade de ouvir tanto, né? Os obstetras aqui têm pouco contato, então vai ser bem engrandecedor. Obrigadão, Joaquim, fica à vontade. Imagina, eu que agradeço o convite aí, Luizão. Então a gente vai falar sobre patologias mamárias no ciclo gravídico puerperal. Obviamente que, do ponto de vista do contexto epidemiológico, todas as patologias mamárias podem ocorrer durante o ciclo gravídico puerperal. E, obviamente, seria impossível a gente falar de tudo numa aula só. Então, eu selecionei esses 3 temas, que normalmente são os mais frequentes, né? Ou seja, basicamente 80% a 90% das intercorrências que somente o ginecologista obstetra vai ter na mastologia vai estar entre essas situações, né, que são as mastites, o câncer de mama na gravidez e a gravidez após o câncer de mama, ok? Então a gente vai focar nesse roteiro aí para a gente realmente pegar no que realmente é importante, o que realmente vai ser na prática clínica de todo mundo aí, ok? Então vamos começar pelas mastites, tá? Então as mastites, essa aula estou atualizada agora do Up to Date de 2020, ok? Então, qualquer coisa a gente tem a referência. Então, são processos inflamatórios e ou infecciosos que se instalam no tecido mamário, tanto nas mamas tópicas como também nas mamas ectópicas, como a gente pode observar aqui na mama acessória axilar dessa paciente, né? Ou seja, pode ter ou não um agente infeccioso, como a gente vai ver, que às vezes pode ser só um quadro inflamatório, muitas vezes relacionado com doenças autoimunes. Tá? Então, elas podem ser subclassificadas de acordo com o agente etiológico e de acordo com a clínica, né? Ou seja, em relação aos agentes etiológicos, a gente pode ter uma identificação desse agente etiológico, que a gente chama de específicas, e aquelas que a gente não identifica o agente etiológico inespecíficas, e em relação ao quadro clínico, agudo e crônico. Então, em relação às específicas e agudas, né? Obviamente que a gente vai começar com aquela mais comum e mais frequente, que é a mastite lactacional, que é do dia a dia do ginecologista e obstetra. Tá? A patogênese a gente sabe muito bem, mas não custa nada a gente reforçar, né? Que depende da estase láctea, depende das fissuras, principalmente devido à má pega do recém-nascido, que funciona como uma porta de entrada para a colonização do leite, que é um excelente meio de cultura. E os agentes etiológicos relacionados são essas séries de agente etiológico, mas o que a gente tem que destacar é que de 60% a 80% das vezes, esse agente etiológico é o Staphylococcus aureus. Isso é importante na abordagem terapêutica que a gente vai ver mais para frente. E outra coisa importante que a gente sempre tem que ressaltar, que a mastite lactacional, também chamada mais comumente de puerperal, ela é extremamente rara durante a gravidez. Por que isso? Porque, infelizmente, às vezes a gente vê com uma certa frequência isso aqui, uma gestante com câncer de mama localmente avançado, tratando com antibiótico com 5, 6 ciclos, e o colega achando que é uma mastite bacteriana durante a gestação. Por que as mastites bacterianas durante a gestação são extremamente raras? É simples, né? Ou seja, o colostro, principalmente que surge a partir da segunda metade da gravidez,
é extremamente rico em imunoglobulinas. Isso dá uma imunidade local muito boa. Ou seja, então, uma bactéria domiciliar colonizar um ducto mamário, né, com a presença de colostro, é extremamente raro, tá ok? Então, a primeira dica é justamente essa, ou seja, mastite bacteriana durante a gravidez, principalmente a partir da segunda metade, são extremamente raras, tá? Obviamente que isso aqui a gente sabe, mas não custa a gente reforçar que a maioria dessas mastites ocorre na primeira, terceira semana. O antecedente pessoal de mastite, a gente vê, de mastite lactacional, a gente vê que é um fator importante na recorrência, né? Por isso, como a grande maioria ocorre aqui no puerpério, por isso que ela é chamada de mastite puerperal. Mas a gente tem que ver que ela ocorre após o tempo do puerpério, por isso a nomenclatura mais adequada é a mastite lactacional. Tá? O quadro clínico, a gente sabe, a gente vê com uma certa frequência, ou seja, tem os sinais da flogose, né, dor, calor, perda de função, tumor e rubor. Tá? Também tem os sinais clínicos sistêmicos, anorexia, mal-estar, febre, calafrios, mialgia, cefaleia, náuseas e vômitos, né, que são os sinais de sepse. Por que eu coloquei dor, calor e perda da função em vermelho destacado? Porque esses são sinais clínicos extremamente importantes para a gente fazer um dos principais diagnósticos diferencial, que é o carcinoma inflamatório. Por quê? Porque o carcinoma inflamatório também a gente vai ter hiperemia, mas normalmente é uma hiperemia fria, sem hipertermia, e a gente vai ter o tumor palpável também, mas normalmente é um tumor indolor, tá ok? Então, esses sinais de flogose, ou seja, hipertermia, dor e perda da função, está mais relacionado com as mastites no diagnóstico diferencial clínico dos carcinomas localmente avançados. Aqui a gente vê um carcinoma inflamatório, que a gente estadia como T4D de dado, e aqui o carcinoma também localmente avançado, que é um T4B, com infiltração e comprometimento de pele. Tá? As mastites lactacionais, a gente tem como primeira abordagem as medidas gerais, ou seja, pode e deve se manter a amamentação, não tem necessidade de suspensão da amamentação. Obviamente que o fator limitante aí vai ser a dor da paciente. O esvaziamento das mamas, elevações da mama, tratamento das fissuras, repouso, hidratação, compressas geladas, que eu coloquei aqui destacado, que infelizmente ainda alguns colegas ainda tomam a conduta de compressa quente. Isso está abolido já faz bastante tempo. Por quê? Porque a paciente perde a sensibilidade térmica das mamas com processo inflamatório e infeccioso e, não raro, com compressas quentes, ela volta com queimadura de alto grau e com lesões extensas por queimadura. Então, é aconselhado compressas geladas que dá uma sensação de analgesia boa também e ajuda nesse ponto na reação inflamatória. Sempre iniciar a amamentação pela mama não afetada, ou seja, deixar a mama afetada por último, que vai só prover o esvaziamento e vai ser menos desconfortável para a mama, para a paciente, obviamente. E o sutiã também, bem firme, suporte emocional. Tá? Dentre essas aqui, a gente sempre gosta de ressaltar que não tem necessidade de suspensão da amamentação e usar compressas geladas, não mais compressas quentes. Tá? A mastite lactacional, como a gente viu que 60% a 80% o agente é o Staphylo aureus, obviamente que empiricamente a gente está autorizado como primeira abordagem medicamentosa o uso das cefalosporinas de primeira geração. Que a gente tem a cefalexina, na dose de 1 grama, de 500 a 1 grama via oral de 6 em 6 horas por 7 a 10 dias. Tá? Em ambiente, em nível de consultório, certo? A cefadroxila tem uma posologia mais cômoda, de 500 a 1 grama, de 12 em 12 horas por 7 a 10 dias também. Uma segunda opção, a gente tem o sulfametaxazol trimetropina, também sempre por 7 a 10 dias, e nos casos graves, ou seja, aqueles casos que têm sintomatologia geral, né, com febre, não resposta a esses antibióticos, é recomendado a internação com tratamento por via parenteral, que as drogas iniciais, a gente tem a oxacilina, né, que é o stafcilin,
que é uma cefalosporina de primeira geração específica para o Staphylococcus aureus, e aqueles casos que não respondem ao Staphycilina, a gente pensa no Staphylococcus resistente, né, a gente entra com a vancomicina. E, obviamente, o suporte de analgesias e anti-inflamatório é importante também, tá? Em relação às mastites crônicas, a gente vê que são mais de 20 mastites crônicas. Aqui estão as 10 das infectadas mais comuns e 10 das não infectadas também mais comum. Todas elas podem ocorrer na gravidez, mas a gente vai falar daquela que realmente é mais frequente e confunde muito a cabeça do ginecologista e obstetra, que é a mastite granulomatosa idiopática. Joaquim, eu posso te fazer uma pergunta antes da gente Claro. seguir aproveitar, porque a gente Fique à sempre vontade, tenta algumas dúvidas que vão surgindo durante a aula. Primeiro, eu vi que você falou aí do diagnóstico essencialmente clínico, né, Joaquim? Eu acho que é isso. Perfeito. Precisa ficar bem claro, né? Você mostrou Perfeito. Sinais clínicos ali, bem típicos, né? Então, acho que a gente faz o diagnóstico clínico e inicia o tratamento a partir do nosso diagnóstico, né? Acho que Perfeito, excelente, isso mesmo. A gente vai, no final, a gente vai reforçar esses dados, né? Porque a propedêutica de exame vai estar naqueles casos mais refratários, que não responde, que você vai pensar num abscesso subclínico, que é um evento raro, mas o diagnóstico é eminentemente clínico. Perfeito, tá? perfeito. Okay? E aí minha segunda pergunta seria em relação à antibiótico terapia. Não tem mais espaço para ciproxima ali na linha de atuação de antibiótico terapia, né? Na mastite aguda. Tem sim. É uma cefalosporina de segunda geração, é cara. A gente vai ver que é uma das opções, que é o Zinat, né? Para quem não sabe, o Zinat é extremamente caro, tá ok? Ou seja, paciente de SUS vai ter difícil acesso, acho que nem a maternidade não libera, tá ok? Mas aqui nas mastites crônicas, que a gente vai ver num diagnóstico diferencial, ela entra como uma segunda opção terapêutica, sim, tá? Perfeito. Joaquim, Desculpa, pode seguir. Aproveitar também, não sei se você vai comentar mais para frente sobre isso, mas tem alguma indicação de solicitar a avaliação do mastologista, no caso de alguma mastite lactacional aí? Tem algum momento que o obstetra precisa falar, não, peraí, isso aqui eu preciso da ajuda do especialista? Excepcionalmente, Luizão. Tá? Por quê? Porque os abscessos, que é a drenagem, é extremamente simples, né? Não tem segredo nenhum, não, né? Até um médico generalista consegue abordar classicamente um abscesso, tá? Então, seria mais aqueles casos relutantes, de difícil resposta, provavelmente é um abscesso subclínico, que normalmente fica ali no espaço retroglandular, que normalmente, às vezes, não é identificado no exame clínico de palpação, né? Mas, excepcionalmente, ou seja, para tratar um quadro agudo de mastite lactacional, você vai precisar de um mastologista, excepcionalmente. Legal. A drenagem é uma coisa extremamente acessível para qualquer médico generalista, nem cirurgião precisa, né? Legal. Ok? Ótimo. Então, vamos falar um pouquinho das mastites crônicas, dentro daquela que eu considero e que é a mais, epidemiologicamente, a mais frequente durante a gravidez, que é a mastite granulomatosa, tá? Ela é uma doença relativamente recente, descrita pela primeira vez em 72 por esses dois patologistas de Israel, que eram casos que simulava clinicamente carcinoma, né? Daí a diferença de muitas vezes de fazer o diagnóstico diferencial. Eles relataram em 72 a 48 anos esses 5 casos que depois foram ver que eram caracterizados por granuloma e abscessos, e os abscessos normalmente são o que a gente chama de abscessos assépticos. Tá? Então, o que seria a mastite granulomatose idiopática? É uma doença benigna, inflamatória, de caráter granulomatoso, tem essa distribuição perilobular, por isso que ela é chamada de mastite granulomatosa perilobular, que pode estar relacionada à resposta imune, ou seja, de 30% a 40% dessas pacientes que apresentam mastite granulomatosa idiopática têm uma doença autoimune, às vezes é uma lúpica, um diabetes tipo 1, ou seja, normalmente, ou uma artrite reumatoide, normalmente são relacionados com doenças autoimunes. Então, é importante investigar. Que está associado, na grande maioria das vezes, a abscessos assépticos, ou seja, forma abscesso, mas vem com culturas negativas.
E no anátomo patológico, a gente observa, o patologista vê isso com uma certa facilidade, vocês também podem observar, múltiplos granulomas. E quando a gente faz um aumento aqui nesses granulomas, a gente vê as famosas células multinucleares, né, de Langer, que faz o diagnóstico de um processo inflamatório granulomatoso. Então, normalmente é assim que o patologista vai soltar o anátomo, ok? E qual que é a epidemiologia da mastite granulomatose idiopática? Ela ocorre em mulheres jovens, normalmente o nosso público, né, do ginecologista e obstetra, geralmente alguns anos após a gestação. A gestação é um principal fator de riscos das mastite granulomatosa. Ninguém sabe o porquê que nas nulípares e nas mulheres que nunca amamentaram é extremamente raro. Alguns relatos é mais devido à distensão da produção do leite, a distensão que esse acúmulo de leite dá no ducto é um dos fatores predisponentes. E essa sim pode ocorrer na gravidez. Esse aqui é um caso meu lá do ambulatório da Unifesp, que é uma gestante, né, com mastite granulomatosa, como a gente pode ver, bilateralmente. Ou seja, então, se tiver uma grávida, tá, com quadro de mastite, ou seja, uma gestante, não pense em mastite bacteriana. Essa é a dica. Pense numa mastite não bacteriana. Ok? E dentre elas, a mais comum é justamente essa que nós chamamos de mastite granulomatosa idiopática. Tá? A mastite granulomatose idiopática, no diagnóstico diferencial, ela cai num capítulo à parte das mastites, que a gente chama de mastite de difícil diagnóstico, né? Aí a gente já vê o porquê. Tá? Aparentemente parece simples, né? Ou seja, a gente tem as infectadas, né, pelo Mycobacterium tuberculose, da tuberculose mamária, e a micobactérias atípicas, e a gente tem as não infectadas, que é justamente a mastite granulomatosa. Se eu faço o diagnóstico de mastite granulomatosa e vem uma cultura positiva para isso aqui, beleza, está fechado o diagnóstico. Se não cresceu nada, a gente pensa numa mastite granulomatose idiopática, mas infelizmente a coisa não é tão simples assim. Por quê? Porque todos nós sabemos que essas micobactérias, tanto as micobactérias tuberculosas como as micobactérias atípicas, são de dificílimo diagnóstico, são extremamente difíceis crescer em culturas, mesmo todas aquelas culturas específicas, ou seja, então não é tão fácil a gente identificar o agente etiológico num processo inflamatório granulomatoso. Tá certo? Então, aqui a gente tem as mastites por micobactérias, a mais comum é a Mycobacterium tuberculosis, que dá tuberculose humana, e as micobactérias atípicas, dentre elas, a mais comum é a Mycobacterium avium tricelular. Tá certo? Então, essas micobactérias têm como característica a dificuldade do crescimento em meio de cultura, então, com uma altíssima frequência, as culturas que a gente faz para esse tipo de lesões de mastite tuberculose e mastite por micobactérias atípicas, a grande maioria das vezes é negativa. Tá? Então, para a gente diferenciar principalmente no nosso meio, que a mastite granulomatosa e a mastite por tuberculose mamária, que são as mais comuns do ponto de vista crônicos, né? Eu trouxe esse artigo, ele é um artigo com uma série de casos relativamente curto, quase 70 casos, mas na literatura realmente é isso. A gente tem poucos casos descritos que ele procurou já que a gente viu que do ponto de vista de cultura é difícil a gente fazer a diferenciação, pois a maioria delas vem tudo cultura negativa, o que a gente tem? A gente tem da parte do ponto de vista clínico e de imaginológico, tá? Então ele correlacionou alguns dados clínicos e epidemiológicos. O que foi visto de estatisticamente significativo? A idade é um fator importante. Normalmente a mastite granulomatosa são pacientes mais jovens, ou seja, em torno de 33 anos. A tuberculose mamária, normalmente, é a paciente mais idosa, em torno de 40 anos. A dor mamária também foi estatisticamente significativo, ou seja, ela é mais frequente na mastite granulomatose idiopática, mas pode ocorrer também na tuberculose. Tá? Isso aqui é um ponto extremamente importante, o comprometimento linfonodal, porque a mastite granulomatosa normalmente pode ter um comprometimento, uns linfonodos aumentados no exame clínico, mas são linfonodos reacionais, ao contrário
da tuberculose mamária, ali é que está o sítio de infecção, ou seja, a mastite tuberculosa como foco primário na mama é extremamente raro, certo? Quase 75% das vezes é um foco secundário por uma drenagem linfática retrógrada e o sítio está nos linfonodos, o sítio primário está nos linfonodos axilares. Então, por drenagem retrógrada, infecta a mama. E o mais importante do ponto de vista estatístico é justamente a epidemiologia. Então, isso é um dado extremamente importante, ou seja, sempre que a gente estiver pensando nesse tipo de mastite, principalmente tuberculose, que é uma coisa comum aqui no nosso meio, tá? Ver se a paciente já teve uma história prévia de tuberculose ou tem contato próximo com parente com tuberculose. Isso é fundamental para a gente traçar o diagnóstico e muitas vezes fazer o tratamento que em algumas circunstâncias vai ter que ser um tratamento de prova. Ok? Então, do ponto de vista de imagem, o que nós temos para diferenciar? E ponto de vista clínico, como eu falei, a dor é mais comum na mastite granulomatosa e mais rara na mastite tuberculosa, mas pode ser doloroso. A paciente com mastite granulomatosa, normalmente, ela tem um antecedente de lactação prévia, de amamentação prévia, e a mastite tuberculose pode ou não, tá? Os linfonodos axilares na mastite granulomatosa normalmente são reacionais, ao contrário da tuberculose mamária, eles são os focos primários da doença. No ultrassom e na ressonância, normalmente a gente não se observa fístula nas mastites granulomatosa, ao contrário da tuberculose e da ressonância, normalmente faz fístulas, como a gente pode observar nessas duas imagens centrais aqui. E volto a ressaltar, epidemiologicamente, a importância, ou seja, a mastite granulomatosa não tem contato prévio, nunca teve tuberculose, na grande maioria das vezes, e a tuberculose mamária, do ponto de vista epidemiológico, a grande maioria das vezes é uma epidemiologia positiva. Ou a paciente já teve tuberculose e está reativando o processo, ou ela tem um contato próximo com parente com tuberculose. Diante disso, né, tem um teste muito recente, muito recente, a gente diz em torno de 2 anos para cá, tá? Que é esse IGRA-teste, que é um teste de interferon. Tá? No Brasil, o que está liberado pela Anvisa é esse QuantiFERON-TB aqui. É um teste altamente sensível e altamente específico para tuberculose mamária quando a gente tem a dúvida de diagnóstico. Esse teste vem substituir o famoso, né, que nós conhecemos na nossa formação médica, que é o PPD, que nós sabemos que o PPD tem uma sensibilidade e especificidade muito baixa para tuberculose, né? Ou seja, está ali na faixa de 50% a 60%, ou seja, dá falso positivo e falso negativo. Ao contrário desse teste IGRA, a sensibilidade e a especificidade são extremamente elevadas. Então, digamos assim, essa arma propedêutica e de diagnóstico é o que a gente tem de mais moderno para diferenciar e fazer o diagnóstico de tuberculose mamária. Tá? O tratamento da mastite granulomatose idiopática. O tratamento cirúrgico, na grande maioria das vezes, nunca vai ser a melhor opção. Por quê? Porque vai ter recorrência, você vai lesar tecidos, aí sim você vai proporcionar uma colonização, uma infecção secundária e você vai ter um atraso na cicatrização. Então, o que é recomendado na mastite granulomatosa de uma forma geral? Então, inicialmente, a gente pega o tamanho desse granuloma que a gente pode ver aqui na imagem. Se está menor que 5 centímetros, a gente vai começar com a prednisona uma dose baixa, em torno de 0,5 miligramas por quilo dia. Se é uma lesão mais extensa, a gente vai começar com a dose mais alta, em torno de 1 miligrama por quilo dia. A gente vai fazer esse tratamento por 4 semanas, reavaliar. Se essa paciente teve uma boa resposta, a gente vai descalonando a droga, aquele descalonamento progressivo que nós sabemos, a gente vai regredindo progressivamente a dose e o tratamento é longo, é de 6 a 12 meses. Para as pacientes não gestantes que não respondem, não vem ao caso, mas aqui no nosso caso seria
é o metotrexato, mas no nosso meio aqui, em gestação, é uma droga que é contraindicação absoluta na gravidez. Então, a gente fica só com essa parte esquerda do fluxograma, com a prednisona, que grávida pode usar tranquilamente a prednisona. Não respondendo, a gente tem duas condutas. Ou a gente toma uma conduta expectante e aguarda a evolução, que é cabível também, tá? Tem na literatura, às vezes, até de 30% a 50% de resolução espontânea, ou a gente vai para o tratamento mais radical, que é o tratamento cirúrgico, que é, em último caso, dessas abordagens da mastite granulomatosa. Tá? Então, aqui tem um caso, aquele caso do ambulatório, ó. Foi feito, deu mastite granulomatose idiopática, as culturas veio negativo, o diagnóstico diferencial tudo negativo, com 3 meses de prednisona, com 6 meses de prednisona. Obviamente que essas lesões, essas cicatrizes ficam, mas você não tem mais processo ativo, né, da reação inflamatória. E é sempre bom ressaltar que dessas mastites granulomatosas idiopáticas, de 6% a 10% evolui para mastectomias. Esse aqui é um caso de uma colega lá do IBCC, que essa paciente ficou por 2 a 3 anos tratando de tudo que a gente pensava, passando por todos os especialistas. Aí, na hora, ela decidiu fazer uma mastectomia bilateral. E teve uma ótima evolução, retirou as 2 mamas, fez reconstrução com grande dorsal, com resultado cosmético até satisfatório, e ela nunca mais teve esse processo inflamatório crônico. Ou seja, então é uma abordagem extrema dessas mastites granulomatosas, mas obviamente aqui em outra situação. Tá? Então, o que a gente tem do ponto de vista de fluxograma dessas mastites, tanto as mastites lactacionais como as mastites, de uma forma geral, as mastites crônicas, né? Acho que, obviamente, que o mais importante é a gente fazer a abordagem, obviamente que o mais comum e o mais corriqueiro é a gente pensar num processo infeccioso, então, tratar do ponto de vista de antibiótico terapia, você tendo a primeira escolha, né, nas mastites agudas, né, lactacionais, no caso, a cefalosporina de primeira geração, tá certo? Avaliar com 7 a 14 dias, é extremamente importante essa primeira avaliação, porque se teve uma boa resposta, a gente tem outras mastites que eu não abordei, porque ficaria muito longo, que é a abscesso perioral recidivante. Se for isso, a gente tem que afastar o tabagismo para fazer a cirurgia. Agora, aquelas mastites que não têm uma boa resposta, né, principalmente essas mastites crônicas, né, a gente pensa como antibiótico terapia a clindamicina. Não respondendo a clinda, a gente pode associar uma segunda esquema, aí sim, um esquema mais complexo de metronidazol com cefuroxima, tá certo? Mas o importante aqui já é isso aqui, encaminhar para a biópsia, ou seja, não ficar fazendo múltiplos esquemas de antibiótico, que é comum a gente pegar essas pacientes com 4, 5, 6 meses de tratamento, com múltiplos esquemas de antibiótico. A grande chave da abordagem é justamente isso aqui. Não respondeu no primeiro esquema de antibiótico que você escolheu, providencie a biópsia, ok? A biópsia com percutânea, que nós chamamos, é a mais indicada, ou seja, não tem nenhuma contraindicação a paciente com processo infeccioso ou inflamatório você fazer uma biópsia, né, que a gente usa mais é a COR, do ponto de vista custo e benefício, ela é acessível, mas esses 3 detalhes aqui a gente tem que se atentar, ou seja, a gente precisa de um material para o histológico que vai fixado no formol, a gente precisa de um material para fazer culturas das micobactérias, tanto a BAR como micobactérias atípicas do tecido fresco, que aumenta a positividade na isolação, no isolamento do antígeno, certo? E a gente também tem que ter um meio para fazer as culturas tradicionais de aeróbios e fungos que nós sabemos. E, em último caso, que a gente tem na dúvida, a gente tem esse teste IGRA, que é o QuantiFERON TB, que é o que está validado aqui no Brasil. O SUS não disponibiliza, tá certo? Ele está na faixa de 600 a 700 reais nos laboratórios particulares, ok? Então, quais são o aprendizado das mastites? As mastites bacterianas na gravidez são extremamente raras, tá? Pensar nas mastites granulomatosas, essa sim é frequente, tá ok?
idiopática e no carcinoma de mama também, que a gente vai ver mais para frente, que faz parte do diagnóstico diferencial e é comum a gente ver colegas tratando carcinoma com 5, 6 esquemas de antibiótico, e vai por mim. Não tem nenhum estudo que mostrou benefício tratar carcinoma com antibiótico. Biópsia após a não resposta do primeiro esquema de antibiótico, separar 3 materiais, um para formol, para o anátomo patológico, um com soro fisiológico para cultura de tecido fresco, IBAR ou micobactérias atípicas. Tá? Aqui o mais recomendado é o famoso tubo seco, mas esse tubo seco tem que estar num laboratório de microbiologia em 30 minutos. Lá na Unifesp a gente consegue fazer isso, mas acho que é pouco provável, nem laboratório particular tem essa possibilidade, tá certo? Então, o que é recomendado quando você não tem esse acesso ao laboratório de microbiologia em 30 minutos, deixar no soro fisiológico para fazer a cultura de tecido fresco. E a terceira amostra vai para as culturas habituais de fungos e aeróbios. Tá? Nessas mastites crônicas, aqui eu coloquei a clindamicina como primeira escolha. Nas mastites lactacional ficou faltando aqui, a gente depois vai corrigir, que a gente entra com a cefalosporina de primeira. Não respondendo essas mastites crônicas, pode associar o segundo esquema de metronidazol com cefruxima. Se não responder ao segundo esquema, pensa, espera as culturas, espera o anátomo patológico, que com certeza ou você vai estar diante de uma mastite causada por micobactérias, no nosso meio mais comum é a tuberculose, ou uma mastite granulomatose idiopática. Não tem por que ficar fazendo aqueles múltiplos esquemas de antibiótico. Tá? A mastite granulomatose idiopática, o tratamento é eminentemente clínico. Aqui na paciente gestante, única exclusivamente a prednisona, porque a segunda medicação que a gente tem uma boa resposta é o methotrexato, eles são contraindicados na gestação. Tá? E deixar a cirurgia para aqueles casos refratários ao tratamento clínico. Deixa eu te fazer uma pergunta, Joaquim, antes de você encerrar essa questão. Acho que você vai passar para o próximo tema agora, não é isso? Perfeito. Acho que esse é o último slide. Excelente a tua apresentação, né, das mastites. E aí eu tenho, só para a gente fechar. Então, assim, a mastite que ocorre durante a gestação, ela é rara, né, de ser bacteriana e tudo. Então, essa mastite, só para a gente pensar numa linha de conduta, a gente entraria com o primeiro antibiótico. Sem resposta, eu vou passar para o ponto de investigação da mastite, mesmo que eu faça troca pelo antibiótico. Primeiro, o antibiótico ela não respondeu, eu vou investigar, excelente, vai para a imagem. Perfeito. E aí, a paciente no puerpério, que teve uma mastite, essa eu acho que a gente, numa linha de pensamento, fica preocupado com uma complicação daquela mastite. Após o primeiro antibiótico, é isso? Perfeito. Um abscesso? Um abscesso, isso mesmo, Enoque, perfeito. Essa é a linha de raciocínio, tá? Ou seja, uma mastite lactacional que não evolui com o teu primeiro antibiótico, né? Obviamente que a primeira linha de raciocínio é você pensar num abscesso, tá, ok? E a segunda é você pensar no Staphylococcus resistente à tua cefalosporina de primeira geração, que é a droga mais indicada. Essa é a linha de raciocínio. E aí, nesse caso, ela vai para investigação de imagem, né? Aí a gente vai pedir um ultrassom para começar. Tá. Perfeito. Interna, né? Tratamento parenteral e investigação, e muitas vezes pode até evoluir para sepsis, esses casos, que é mais raro, mas muitas vezes abre até protocolo de sepsis em algumas mastites, né? Tá bom, tá ótimo. Perfeito, obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta, Luizão? Tranquilo? Então vamos lá. Então vamos para câncer de mama na gravidez. Ok? Então, qual que é o conceito de câncer, a definição, melhor dizendo, né, de câncer de mama na gravidez? Parece simples, mas a gente vai ver que não é, tá? Então, é aquele câncer diagnosticado durante a gravidez e o mais aceito é até 12 meses após o parto, ou seja, então, a gente antes tinha diagnóstico de enquanto a paciente estivesse lactando, é câncer na gravidez e não é, ok? Mas, contudo, na literatura, esse período após o término da gravidez vai até 60 meses. Tá? Tem alguns autores que consideram o diagnóstico de câncer de mama na gravidez até 5 anos após o parto. Tá? Por que isso? Porque se a gente lembrar que na carcinogênese mamária, desde a primeira mutação até o aparecimento
da lesão clínica, muitas vezes demora nessa faixa aí, de 4 a 8 anos. Então, pensando nessa carcinogênese, que já começou lá inicialmente, ou seja, com certeza ela pode ter começado durante a gravidez, alguns autores estendem esse diagnóstico. Mas o mais aceito na literatura e que vocês têm que gravar é esse aqui. Aquele quando é diagnosticado na gravidez. Outro detalhe também, independe do término dessa gestação, se foi abortamento, se foi gravidez ectópica, ok? Porque já desde o início já tem processos hormonais que alteram, a gente vai ver essa evolução, tá certo? Então, isso que é importante, tem que ser diagnosticado durante a gravidez ou até 1 ano após o parto. Não tem nada mais a ver com a amamentação, tá ok? É um evento raro? Tá certo? O câncer de mama, como a gente pode ver aqui, ele está na aproximadamente de 1 para 3 mil a 1 para 10 mil gestantes que a gente vai fazer o diagnóstico de câncer de mama. Tá? Essa estatística aqui é uma estatística de países em desenvolvimento, que é aqui da América do Sul, tá certo? Mas em países desenvolvidos e países ricos, o câncer de mama já é a neoplasia maligna mais incidente na gestação, tá ok? Aqui no Brasil, a gente perde ainda pelo câncer de colo do útero, mas a gente sabe que em algumas regiões, principalmente sul e sudeste do Brasil, tem um padrão socioeconômico maior, o câncer de mama também mimetiza os países desenvolvidos, ou seja, o câncer de mama é a neoplasia maligna mais diagnosticada durante a gravidez. Então, aí vai a mensagem, tá ok? Então, o câncer de mama em países desenvolvidos é a primeira causa, a primeira incidência de neoplasia maligna na gravidez. Em países em desenvolvimento é o câncer de colo do útero. Tá? Como falei, ele é o mais comum em países desenvolvidos, representa de 0,2% a 3,8% de todos os cânceres, por isso que ele é um evento raro. Contudo, quando a gente traz, né, na faixa etária reprodutiva, a gente vê que já aumenta essa incidência, ou seja, 14% a 20% pode ocorrer dos cânceres, pode ocorrer na faixa etária reprodutiva, que é a nossa população, ok? Aquele velho aforismo, o câncer de mama em paciente jovem, câncer de mama em gestação está aumentando? Câncer de mama em mulher jovem, não, tá? Esse aqui é um dado do SEERS, que a gente vê, já tem mais de 25 anos de segmento, a gente vê que as pacientes extremamente jovens, abaixo de 30 anos, a incidência tem se mantido constante, e de 30 a 40 anos também tem incidido constante esse caso. O diagnóstico de câncer de mama na gravidez tem aumentado, isso sim, mas por outro mecanismo, ou seja, é o atraso na primeira gestação, ou seja, as mulheres têm retardado a gravidez cada vez mais devido às condições socioeconômicas, né, de mercado, de trabalho, e essa gravidez, esse retardo na gravidez vai em algum momento na curva epidemiológica cruzar com a incidência do câncer de mama. Então, o câncer de mama na gestação está aumentando justamente pelo motivo de que as pacientes cada vez mais têm retardado a primeira gravidez. Isso, do ponto de vista de carcinogênese, a gente sabe também que tem um segundo problema. Por quê? Porque a gravidez antes dos 30 anos, com a mama diferenciando para lactar, ela funciona como um fator protetor. Ao contrário, a gravidez, ninguém sabe o porquê, após 30 anos, a primeira gravidez, é sempre bom a gente ressaltar, após 30 anos, ela funciona como um fator de risco. E epidemiologicamente, principalmente a partir de 35 anos, é quando a gente começa a ter um aumento na curva da epidemiologia para câncer de mama. Tá? Então, o diagnóstico do câncer de mama na gravidez. A gente tem algumas dificuldades. Por quê? Porque o exame físico, que é a principal arma que a gente tem para essa população. Por quê? Porque essa população, na grande maioria das vezes, está abaixo de 40 anos, ou seja, está fora do período de rastreamento mamográfico. Tá? O exame físico é a principal arma que nós temos. Ele está prejudicado devido às alterações que a gente sabe da gestação, da preparação para a lactação. A média de atraso é relativamente grande, vai de 7 a 15 meses no atraso de diagnóstico, tanto devido a essas alterações causadas pelo
pela lactação, pelo desenvolvimento mamário para lactação e pela própria lactação, aquelas mamas ficam turgdas, de difícil exame clínico, e por isso que essas pacientes têm 2,5 vezes o risco relativo da gente fazer o diagnóstico em estádios avançados. Tá? Outro caso também que, infelizmente, complica o diagnóstico é justamente isso aqui, o exame clínico das mamas em toda consulta de pré-natal. E isso é uma norma, e isso tem que ser feito se a gente quiser diagnosticar essa doença em estádios mais iniciais. Ou seja, o exame clínico não só na primeira consulta de pré-natal, mas em todas as consultas de pré-natal é extremamente importante para a gente fazer o diagnóstico dessa doença. E outro detalhe também, que muitos pré-natalistas desconhecem, que a mamografia pode e deve ser indicada mesmo durante a gravidez, que a gente vai ver mais para frente. Ok? Isso aqui eu já deixei bem destacado, infelizmente não são todos colegas pré-natalistas que muitas vezes nem examinam a própria paciente, né? Inclusive cobrar que examine a mama também, isso passa a ser importante no diagnóstico dessa doença. Tá? O diagnóstico, na maioria das vezes, é em estádios mais avançados, devido a essas alterações da mama, tá certo? A grande maioria é estádios avançados, ou seja, maior que 2 centímetros, tá? E a mortalidade é aumentada, justamente devido a essa dificuldade do diagnóstico em estádios mais precoces, não porque a gravidez por si só piora o prognóstico dessa doença. Já teve vários estudos que pareou estadiamento por estadiamento entre grávidas e não grávidas, e a evolução é basicamente a mesma das pacientes não grávidas. O que dificulta, o que piora o prognóstico é justamente o retardo no diagnóstico devido ao não exame clínico ou quando examina as próprias alterações da gravidez que dificulta o exame clínico das mamas. Tá? Joaquim? Pois não, Luizão. Deixa eu te perguntar, esse negócio do exame físico das mamas aí em toda consulta acaba, acho que, sendo uma grande polêmica aí, né, desse assunto. Isso, independente da idade da paciente, essa é a recomendação de fazer exame clínico das mamas em todas as consultas? Ou você tem que levar em consideração fatores de risco, história familiar, idade da paciente ou não? Sim, o exame clínico das mamas, obviamente você tem que levar um ponto, isso que você falou, esses detalhes que você atentou é importante, ou seja, fatores epidemiológicos, a faixa etária também, tá certo? Mas o que é recomendado é em toda paciente, Luizão, porque obviamente que quanto mais jovem a paciente, menor a incidência de câncer de mama, mas nessa população é a única arma que a gente tem. Então, por isso que é recomendado o exame clínico das mamas em toda a consulta de pré-natal. O exame clínico das mamas, a gente sabe que é o mais simples de todos, né? Ou seja, 3, 5 minutos você faz um exame clínico bem feito das mamas. Não é nada assim que vai fazer você perder muito tempo em perder 3 a 5 minutos em fazer um exame clínico. Por quê? Porque pensando na coisa de comparação com uma paciente não gestante, vamos supor. Ela vai no teu consultório uma vez por ano, você examina a mama dela uma vez por ano, e aí, de repente, na gestação, você passa a examinar a mama dela todo mês. Até para a paciente entender isso, né? Ela vai falar, poxa, mas eu entendo. Qual a lógica disso tudo, né? A questão é que a paciente do consultório, principalmente a partir de 40 anos, ela está fazendo isso aqui, né? Ela está fazendo a mamografia, que é o exame que melhor faz o rastreamento, né? E na paciente muito jovem, por quê? Porque ela vai ter esse padrão de mama densa aqui, ó, C ou D, né, que limita a acurácia da mamografia, e você vai ter essa dificuldade de diagnóstico. E nessas próprias pacientes, mesmo na faixa etária acima de 40 anos, que está fazendo mamografia, que tem esse padrão de densidade aumentada, onde você diminui muito a sensibilidade da mamografia, o exame clínico também passa a ser importante e ser feito periodicamente, tá certo? Uhum. Então, esse é o detalhe, ok? Mas a sua polêmica faz sentido, ou seja, um paciente extremamente jovem, tá? Que se não tiver histórico familiar, mas vamos um pouco com regra, né, Luizão? O exame clínico é o que mais tem interação com a paciente, né? O mais simples de todos, sim, né? Sim, com certeza. É o de
mais baixo custo, digamos assim, né? Então, acho que não tem porquê, tá? Legal. Então, a ultrassonografia, como a partir do exame clínico alterado, ele passa a ser importante. As séries, né, destaca lesão nodular, praticamente na esmagadora maioria das vezes, que você vai fazer o diagnóstico ultrassonográfico dessas lesões. A ressonância como método de imagem, ele é contraindicado na gestação, devido ao gadolino, que ele é categoria C, ou seja, dá teratogenicidade em animal, então por isso que a ressonância com contraste é contraindicada na gestação. Ok? A mamografia, como eu falei para vocês, ela pode e deve ser feito em todos os semestres da gravidez, em todos os trimestres, em toda a idade gestacional. Ok? Por quê? Porque a irradiação que chega no feto ela é extremamente baixa, tá certo? Eu já fiz o cálculo aqui, para você ter uma dose de teratogenicidade do exame da mamografia, a paciente de uma única vez tem que fazer mais de 1.200 exames mamográficos para se atingir a dose teratogênica da mamografia, ok? Então, o exame, se tiver indicação, ele pode e deve ser indicado em qualquer fase da gestação, ok? O diagnóstico é o clássico que a gente usa na paciente não grávida, né? A biópsia percutânea com a biópsia de fragmento, que nós chamamos. A core biopsy, guiada pelo ultrassom, continua sendo o método que tem a melhor relação custo-benefício para essas pacientes também, como nas pacientes não gestantes, né? Aqui a gente pode ver rapidamente a técnica, tem a lesão, introduz a biópsia, introduz a agulha, né, que essa pistola, ela dispara e tira o fragmento, aqui está o fragmento, preferencialmente guiada pelo ultrassom, que a gente pode ver a agulha aqui da core da pistola próximo da lesão nodular suspeita aqui. E isso vai proporcionar que a gente faça o diagnóstico histológico e já encaminhe o material suficiente para a gente fazer o imunohistoquímico, que hoje em dia a gente não se admite em nenhum caso de câncer de mama a gente pensar em começar o tratamento sem essas duas ferramentas, ou seja, o diagnóstico histopatológico e o imunohistoquímico para a gente subclassificar o tumor. A grande maioria é igual às pacientes não gestantes, ou seja, o carcinoma invasivo do tipo não especial, o antigo carcinoma ductal, mas infelizmente isso não por ela estar grávida, mas sim por essas pacientes jovens têm uma doença mais agressiva. Mais de 80% das vezes a gente está diante de um caso indiferenciado, ou seja, principalmente um grau histológico 3, mas o 2 também entra nessa conta. Os receptores hormonais podem estar negativos na maioria das vezes, mas a gente tem que pensar que a paciente está inundada de hormônio, então isso você ocupa o receptor dessa célula tumoral e isso pode falsear o resultado. A incidência de doença HER2 superexpressa é maior do que as pacientes não grávidas. Pra vocês terem uma ideia, nas pacientes não grávidas gira em torno da metade disso aqui, ou seja, 10, 15% tem um HER2 superexpresso, que é um fator de mau prognóstico. E lembrar também que essas pacientes abaixo de 40 anos, elas têm um risco para síndromes hereditárias. E as duas mais comuns é o BRCA1 e BRCA2. O estadiamento sistêmico, ou seja, eu preciso fazer tomografia, cintilografia óssea nessas pacientes. O estadiamento ele tem uma certa particularidade, tá certo? O estádio 1 e 2, a gente segue a mesma normativa das pacientes não gestantes. A gente não estadia também estádio 1 e 2 nas pacientes não gestantes. Por quê? Porque a doença sistêmica assintomática nesses estadiamentos é extremamente raro, é menos de 2%. Então, a relação custo-benefício não se sobrepõe e o pior ainda, você pode ter muito falso positivo nos exames de imagem e você fazer uma propedêutica invasiva que vai onerar e expor um risco a mais para essas pacientes. A gente estadia as que nós chamamos de doença localmente avançada, que é o estádios 3, 3A, 3B e 3C. Aqui a particularidade é que a gente não faz tomografia e nem cintilografia óssea.
Então, como é que a gente rastreia a paciente gestante com uma doença localmente avançada, estágio 3A, 3B e 3C? A gente vai fazer o raio-x de tórax, o ultrassom de abdômen superior, principalmente focando no fígado, que é um dos sítios comum, e a ressonância magnética sem contraste, essa serve para fazer o diagnóstico de meta óssea, tá? Só para quem não é da área, as pacientes não gestantes, normalmente a gente estadia com tomografia de tórax, tomografia de abdômen e cintilografia óssea. Esses 3 exames, eles não devem ser indicados na gestante devido à dose de radiação, aí sim é teratogênica e pode causar lesão no feto. Tá? Então, estadiamento sistêmico é contraindicado TC de tórax, TC de abdômen, cintilografia óssea e muito menos o PET scan, que é a associação de uma tomografia com uma cintilografia óssea, ou seja, são altas doses de radiação e são doses teratogênicas. O tratamento cirúrgico. As indicações entre cirurgia conservadora e mastectomia não muda, é igual às não grávidas, tá certo? Ou seja, vai da relação tumor-mama, estadiamento, tá certo? A anestesia geral, né, que boa parte dessas pacientes vão ser submetidas à anestesia geral, eu diria que quase a totalidade, não traz nenhum risco para malformação, nem para aumento da incidência de natimortalidade. Contudo, a anestesia geral aumenta um pouco a prematuridade e pode ter um aumento na restrição. Tá? O tratamento radioterápico. A radioterapia ela é contraindicada durante a gravidez, apesar de ter alguma falta de consenso, principalmente no primeiro trimestre, que o feto está lá intrapélvico, a dose de radiação que chega lá é relativamente baixa, mas os últimos consensos têm proscrito a radioterapia durante a gravidez. Tá? A biópsia do linfonodo sentinela... Oi. Desculpa te interromper de novo. Fique à vontade, Luizão. E aí, nessa linha de raciocínio, eu obviamente não sou mastologista, mas se você não vai fazer a radioterapia, você não tem que mudar a técnica cirúrgica, a tática cirúrgica, no sentido de você faria uma cirurgia conservadora e aí não faz mais? Muda isso ou não? Você vai falar mais para frente? Gente, vou falar mais para frente no planejamento terapêutico. Realmente a gente leva tudo isso em consideração, você tem razão. Né? Dependendo do trimestre, da idade gestacional que você faz o diagnóstico, muitas vezes, estando numa doença inicial, você vai ter que abrir mão do tratamento conservador. Está perfeita a sua observação. Mas eu vou entrar em detalhe mais para frente ali no planejamento terapêutico. Legal. Ok? Então, a biópsia do linfonodo sentinela, que hoje em dia faz parte da abordagem dos tratamentos do câncer de mama, então, o que nós temos? Nós temos basicamente essas técnicas aqui, do azul patente, do radiofármaco, que o mais usado é o Tecnesto, e a combinada que a gente usa as duas, tanto o azul patente como o radiofármaco. O linfonodo sentinela, de uma forma geral, em gestante, não tem um consenso definido. Né? Muitas coisas em gestante, devido a ser um evento raro, essas patologias de eventos que são raras, dificilmente a gente tem estudos prospectivos, né? E aqui é pior ainda, né? Que a gravidez, né? É um direito universal da pessoa, do ser humano, você não pode randomizar a senhora engravida e a senhora não engravida, para a gente ver como é que é a evolução disso. Então, aqui a gente vai ter mais a série de casos, são corte retrospectiva, caso controle, que a gente não tem um nível de evidência. E aqui a gente tem essa dificuldade ainda, porque são eventos raros. Então, os consensos de biópsia linfonodo sentinela em gravidez sempre mudam. Às vezes eles liberam, às vezes eles contraindicam por faltar evidência. Então, não tem um consenso definido, mas cada caso, doença inicial, pode ser particularizado e ser realizada a biópsia do linfonodo sentinela. A questão que o azul patente, ele traz... O azul patente, ele dá anafilaxia, tá certo? Ele é descrito como teratogenicidade, é uma droga também de classe C, tá? Ele tem uma contraindicação relativa para ser usada durante a gravidez, tá ok?
Então, a gente tem como melhor opção o radioisótopo, que no caso é o Tecnesso, que é o mais usado, mas é um radiofármaco, mas a radioatividade é extremamente baixa, então não tem nenhum risco para paciente e muito menos para o concepto fazer o radiofármaco, que no caso é o Tecnesso. Então, se tiver que fazer a biópsia do linfonodo sentinela, a técnica mais apropriada é o radioisótopo. Aqui a gente pode ver uma reação, que é uma reação esticariforme grave, que a gente considera, devido a essa anafilaxia, que a gestante já é mais predisposta a ter com azul patente. Ela forma essas manchas urticariformes no corpo todo, assusta. A primeira vez que eu tive um caso, realmente eu fiquei assustado, realmente assusta. A paciente vai fazendo aquelas pástulas urticariformes disseminadas por corpo todo e pode ter um choque anafilático grave. Então, aí a gestante é mais predisposta a ter essas reações anafiláticas graves com azul patente. Então, por isso que a contraindicação é relativa para essas pacientes. Tá? O tratamento sistêmico. As drogas, as poliquimioterapias que nós chamamos, a gente tem algumas que a gente tem umas contraindicações absolutas, dentre elas é o metrotexato, que todos nós conhecemos, então ele é contraindicado durante a gravidez, e as terapias anti-HER também, todas as medicações para tratar aquele subtipo que expressa o HER2, eles são contraindicados durante a gestação. Por quê? Porque tecidos fetais, principalmente o rim do feto e a placenta, também tem um HER2. E você bloqueando, fazendo essa terapia anti-HER, você vai ter um oligoâmino severo, anidramia importante, ok? Então, é contraindicado o uso das terapias anti-HER. Mas essas terapias podem e devem ser feitas após o parto. Por quê? Porque essas terapias anti-HER mudaram a evolução dessas doenças HER2 positivo, que é uma das doenças mais agressivas que a gente tem dos cânceres de mama. A gestação, a interrupção da gravidez, da quimioterapia, o ideal é fazer 3 semanas antes do parto, por volta das 35 semanas. Tá ok? Por quê? A paciente recuperar da sua plaquetopenia, dos seus neutrófilos, ficar mais imunocompetente para o tratamento, para o parto, e também evitar a hemorragia intracraniana no recém-nascido. Então, se a paciente está fazendo quimioterapia, tratando do câncer de mama, tem que ser programada a interrupção por volta da 35ª semana, por volta de mais ou menos 3 semanas antes do parto. O parto é uma indicação obstétrica, mas como muitas vezes estão fazendo planejamento terapêutico, boa parte das vezes é que a interrupção é uma interrupção eletiva, não necessariamente pela via alta, ok? Então, os esquemas mais usados e mais seguros que nós temos para tratar são aqueles esquemas de poliquimioterapia que envolvem os antracíclicos, que nós temos os dois mais comuns, que é o AC e o FAC, que nós usamos. Os taxanos, eles têm uma contraindicação relativa, mas justamente devido à experiência. A experiência é limitada, tem poucos relatos na literatura, mas eu já vi paciente gestante usando taxano e evoluiu super bem na quimioterapia. Tá? O tamoxifeno, ele dá 20% de malformações. A síndrome mais comum do tamoxifeno, a mais importante, que é essa síndrome de Goldenhar, também conhecida como displasia óculo-aurículo-vertebral, que é essa imagem aqui, o recém-nascido tem implante de orelha, desvio facial, muda todo. Essas alterações são malformações graves, então por isso o tamoxifeno é formalmente contraindicado o uso durante a gestação, independente do trimestre. Aí, Luizão, é aquilo que você estava na dúvida, tá? Então, como que a gente vai fazer o planejamento dessas pacientes? A gente tem que fazer uma abordagem multidisciplinar, ou seja, o pré-natalista tem que conversar com o oncologista clínico, que tem que conversar com o cirurgião, que tem que conversar com o radioterapeuta, ou seja, a abordagem, na maioria das vezes, é multidisciplinar, e aqui ela se torna mais importante ainda. Por quê? Porque no tratamento ideal do câncer de mama, a gente tem alguns limites que a gente pode fazer os tratamentos adjuvantes, ou até no caso neoadjuvante, quando é antes da cirurgia. O que a gente
considera como ideal para começar a quimioterapia? Mais ou menos 4 semanas após o tratamento cirúrgico. Então, isso já restringe um pouquinho. É aceitável até 3 meses após a cirurgia. Quando a gente começa a radioterapia, o ótimo, o ideal é até 3 meses após o tratamento, queira a cirurgia ou o tratamento sistêmico, no caso, a quimioterapia. Mas ele pode ser aceitável até 6 meses após o tratamento, ou a cirurgia ou a quimioterapia. Então, diante disso, dessa abordagem multidisciplinar, tá? Esse daqui é o último consenso europeu e essa revisão agora que foi publicada recentemente em 2019, tá? Então, o que a gente ressalta? É mais ou menos aquilo que você falou, Luizão. Primeira coisa, a radioterapia e a endocrinoterapia com tamoxifeno sempre tem que ser após o parto. Não tem como a gente começar com essa terapêutica antes do parto. Agora, a modalidade de tratamento vai depender muito do trimestre que você faz o diagnóstico, do estadiamento e quais são o seu approach que você vai ter. Infelizmente, as pacientes, quanto mais inicial é diagnosticada na gravidez, ou seja, no primeiro trimestre, em torno de 8, 10 semanas, tá? Fica muito difícil a gente pensar num tratamento conservador, justamente porque é aquilo que você falou. Porque você vai fazer a cirurgia aqui no primeiro trimestre, vai passar aqueles 6 meses ideal para ela fazer a radioterapia, e quando ela começar a radioterapia após o parto, ela não vai ter o benefício da radioterapia para reduzir a recorrência loco-regional. Pode ser até feito, mas você vai correr o risco de você ter uma recorrência precoce e não abordar a radioterapia adequadamente. A partir do momento que você vai adiantando o diagnóstico em relação aos trimestres da gravidez, aí já vai ficando mais flexível. E principalmente se esse tratamento está indicado um tratamento sistêmico com quimioterapia. A quimioterapia ela é segura na gestação, mas ela tem que ser iniciada principalmente a partir do segundo trimestre. O oncologista inicia por volta de 14 semanas. Então, se você faz o diagnóstico, está indicado uma quimioterapia, você faz uma neoadjuvância, ou seja, você trata com a quimioterapia antes da abordagem cirúrgica, você tem 6 meses para ganhar a evolução desse feto e você termina aqui próximo do parto, o seu tratamento cirúrgico, aí você vai dar continuidade adequadamente ao tratamento. Então, quanto mais tardio, quanto mais próximo da metade para frente, aí fica mais fácil, mais maleável a gente fazer o planejamento terapêutico. Mas aquilo que você falou é extremamente importante. Quanto mais precoce é o diagnóstico em relação à idade gestacional, mais difícil fica a gente pensar num tratamento conservador. Eu já tive caso de doença inicial, doença in situ, extensa, que daria para ressecar por cirurgia conservadora, eu tive que indicar mastectomia justamente porque a paciente não queria correr o risco da recorrência, tá certo? E você não poderia abordar com a radioterapia durante a gestação. Ô Joaquim, alguma e nessa linha de raciocínio, faz algum sentido a gente antecipar o parto por conta disso? Eu ia fazer essa então, mesma por exemplo, pergunta. Você está ali naquele limite, né? Você está numa época que talvez você conseguiria fazer uma cirurgia conservadora, vai dar os 6 meses aí com 34 semanas. Faz sentido você antecipar o parto para 34 semanas, alguma coisa assim, ou não faz sentido? Aí você vai ter que pesar, Luizão, porque a prematuridade, vocês sabem melhor do que eu, não é um evento tranquilo, né? Ou seja, tem recém-nascido a partir de 34 semanas, que a maioria recebe alta com a mãe, tá? Mas a prematuridade iatrogênica, aí no caso, não faz sentido, tá? A interrupção da gestação é no termo, isso que é o recomendado, tá? A única recomendação que às vezes tem são aqueles casos extremos, como eu falei para vocês das terapias anti-HER, tá? Muitas vezes, nesse caso, a gente pode antecipar o parto, porque o benefício é muito grande para os pacientes, ou seja, aí você vai estar naquela relação risco de mortalidade, tá ok? Aí, muitas vezes, você pode até pensar, já teve até jurisprudência aqui no Brasil, de
autorizar tratamento justamente para essas tumores, terapias anti-HER, onde a paciente ela faz necessidade do uso dessa medicação. São só nesse cenário de doenças HER2 superexpressa que a terapia anti-HER é fundamental e não tem como a paciente ficar sem. Nessas condições, obviamente que a gente tem que favorecer a mãe e o feto, no caso, tem que correr os riscos dessas medicações. Nessa situação, sim, Luizão, nessa situação eu concordaria com você. Tá. E fazendo uma pergunta é a mesma pergunta que eu ia fazer. Deixa eu só concluir. Fazendo a pergunta do mastologista agora, do ponto de vista do mastologista. Faz sentido para o mastologista esperar o tempo, a evolução da gravidez para depois tomar uma conduta menos agressiva? No sentido, por exemplo, fez o diagnóstico lá no primeiro trimestre. Ah, poxa, mas não vou fazer uma mastectomia para essa paciente. Vamos tentar dar uma empurradinha, né, para fazer a cirurgia no segundo trimestre, aí fazer uma cirurgia conservadora e tal. Faz sentido isso? Não, não faz. Infelizmente, não. Por quê? Porque a doença a gente sabe que é progressiva, né? Ela vai tendo, inicialmente, dependendo do tipo biológico da doença, muitas vezes ela pode já ter um desfecho ruim, já com a doença inicial, uma doença agressiva, com um triplo negativo, que é uma das doenças mais agressivas que a gente tem, né? Se você atrasar 30 dias, você já sela o prognóstico dessa paciente. Tá? Ou seja, então ela vai evoluir com doença sistêmica. Então, quanto mais precoce, principalmente esses subtipos mais agressivos, HER2 e triplo negativo, não faz o menor sentido. Talvez nos luminais, né, que até que felizmente a maioria dos cânceres de mama é luminal, nesses casos você pode até conversar, mas não é o bom senso, tá? O bom senso é você adequar a sua modalidade de tratamento ao estágio da gravidez, não deixar a gravidez evoluir para você adequar a sua modalidade de tratamento. E aí, aproveitando, Joaquim, queria até fazer uma outra pergunta. Até onde a gente consegue caminhar nesse plano terapêutico todo que você mostrou aí, aqui dentro da Cachoeirinha? O que é feito com parceiros? Você consegue? Você tem essa visão ampla para a gente? Não? Aí na Cachoeirinha, Enoque, a gente é muito restrito nesse ponto de vista, né? Ou seja, porque a gente não tem tudo num único centro, que é o recomendado, né? Sim. O recomendado é a gente ter tratamento sistêmico, ter radioterapia, ter todo esse num único local. Mas na medida do possível, é comum, é tranquilo a gente conseguir essa interação multidisciplinar, certo? Conversar com o oncologista, porque as nossas pacientes fazem quimioterapia em outros serviços. Inclusive, tem muitos residentes da Cachoeira do IBCC que recebem muitas das nossas pacientes que faz quimioterapia lá. O IAVC, os nossos residentes rodam lá. Bastante, né? Ou seja, então é tranquilo fazer essa interação com o oncologista e com o radioterapeuta para fazer esse planejamento adequado. Mas quem é o maestro disso aqui tudo é o mastologista, ou seja, ele que tem que adequar, saber dessas informações para melhor fazer o planejamento terapêutico para o paciente. Perfeito. Okay. Então a gente vai para o último tópico, que é rápido. Desculpa. Pode falar, Posso fazer outra pergunta? Deve. Em relação à amamentação no câncer de mama, na gravidez, como que fica isso, Joaquim? É liberado? A amamentação, tá? Aí vai depender muito do que você já fez, tá? Se você chegou aqui, tá? Se você chegou, se você chegou aqui no final da gravidez, você já fez toda a quimioterapia, não vai ter quimioterapia para fazer posterior, tá? Você fez um tratamento radical, ou seja, retirou a mama, a paciente não tem indicação de radioterapia, a paciente vai poder amamentar tranquilamente na outra mama. Tá? Agora, se você fez uma cirurgia conservadora, tá? Ela terminou aqui, terminou o parto, começou a lactação, ela vai fazer a radioterapia no seu tratamento conservador, infelizmente essa lactação vai ter que ser bloqueada porque isso altera o planejamento da radioterapia. Então não tem como você irradiar uma mama de uma paciente lactando, tá ok? Mas se você terminou todo o tratamento com o parto, ela não precisa de quimioterapia, tá? Não tem indicação de tamoxifeno. O tamoxifeno tem uma contraindicação relativa, mas ele passa pelo leite para o recém-nascido. Tá? Deve-se evitar.
é um triplo negativo, você tratou, não vai fazer tamoxifeno, já fez rádio, não tem mais químio, e ela não vai fazer radioterapia, ela pode amamentar na mama remanescente tranquilamente, não tem nenhuma contraindicação. Então, em linhas Tá? gerais, se ela for fazer algum complemento, rádio, químio, tamoxifeno, é contraindicado. É isso. Contraindicado porque a quimioterapia, o tamoxifeno, de 1 a 2% deles, da dose, vai passar para o recém-nascido. E a repercussão que tem no recém-nascido, a gente não sabe, que são na gestante, como é um evento raro, imagina recém-nascido usando a mãe usando isso, é mais raro ainda. Tá? Então a gente não tem esse desfecho, ok? Tá. Mas se não for fazer mais nenhuma abordagem do tratamento do câncer de mama após o parto, não tem nenhuma contraindicação essa paciente amamentar. Legal. Tranquilo? Obrigado. Então vamos lá, gravidez após o câncer de mama. Por que eu resolvi colocar isso aí? Porque justamente é isso aqui, ó. É um tabu, muitas vezes a gente vê muita gente nova estigmatizando a paciente, brigando com ela, por que ela engravidou após ter feito o tratamento do câncer de mama. Ok? Aqui a gente tem uma paciente mastectomizada e gestante de 3º trimestre. A gravidez após o câncer de mama, ou seja, numa paciente sobrevivente do câncer de mama é seguro, isso era dúvida, né? Então, até foi publicado essa meta-análise, já tem 9 anos, até nessa época, até uns 15, 20 anos atrás, né, a gente tinha muita dúvida da evolução da gravidez, do câncer de mama, nessas pacientes que engravidam após o tratamento do câncer de mama, né, que a gente chama de survivorship. Então, essas pacientes, a gente não tinha um desfecho, né, seguro, ou seja, se vai ou não aumentar a taxa de recorrência, aumentar a mortalidade nessas pacientes que engravidam o câncer de mama. Até sair essa meta-análise. Né? Essa é uma meta-análise de 14 estudos, que pegou esses estudos. Ó. A gente vê aqui que os mais iniciais, na década de 70 e 80, não tinham uma segurança oncológica, ou seja, os riscos relativos sempre passando pelo 1 aqui, não tinha significância estatística. Mas essa meta-análise publicada em 2011, o que a gente mostrou? O que foi demonstrado, melhor dizendo? Que essas pacientes que engravidam após ter tratado o câncer de mama, ela tem maior sobrevida global. Você diminui em 41% a taxa de mortalidade dessas pacientes, tá certo? E nessa meta-análise, apesar a maioria ser caso controle, né, que é o que a gente pode fazer nesse cenário aqui, separei pacientes gestantes com não gestantes, a gente observa uma redução estatisticamente significativa de 41% de redução de mortalidade dessas pacientes. Ou seja, então, engravidar após o tratamento do câncer de mama é seguro e tem que ser até estimulado, porque essa meta-análise mostra uma resposta até favorável para essas pacientes. Então, de certa forma, seria um fator protetor aí, né, Joaquim? Perfeito. Tá? O que antes a gente achava que era um fator de risco, de aumentar a recorrência, de aumentar a mortalidade dessas pacientes, a gente viu, mas aí tem um viés também, né? Essas pacientes normalmente são mais rígidas, né? Pacientes que se mantêm ciclando após o tratamento quimioterápico, após todo o tratamento do câncer de mama, então você já tem um viés de seleção importante aí, mas a gente vê que pior o cenário não vai ficar. Então a gente até recomenda, ou seja, não é nem o aconselhável é não estigmatizar, que muitas vezes a gente ainda vê até com uma certa frequência paciente sendo estigmatizada porque engravidou após o tratamento do câncer de mama. E aí o ideal é engravidar quanto tempo depois do tratamento, Joaquim? Aí vai depender muito da sua terapêutica, viu, Enoque? Por quê? Porque nessas pacientes na menacme, que é o nosso caso, né, a única medicação da endocrinoterapia que a gente tem é o tamoxifeno. E ele é contraindicado o uso durante a gestação. Então, essa paciente, que ela for engravidar, e normalmente a endocrinoterapia a gente mantém por 5 a 10 anos, que é o tratamento ideal, dependendo do estadiamento. Né? Então, essa paciente que for engravidar, ela vai ter que interromper o tamoxifeno. Essa interrupção do tamoxifeno pode aumentar o risco de recorrência dela.
da doença, tá ok? Então, nesse cenário, tá, paciente usando tamoxifeno, a gente recomenda, pelo menos, completar o tratamento. Mas, se engravidar, suspende o tamoxifeno e reinicia após o término da gestação. Tá? Tem uma piora aí, tem esse gap de uso da medicação, mas é o que dá para fazer. Tá? Agora, triplo negativo, terapia, que está usando terapia anti-HER, que termina após 1 ano do parto, não tem tempo assim necessário, quanto mais precoce, é até recomendado. A questão é que a maioria, infelizmente, vai continuar usando tamoxifeno e o tamoxifeno você não deve não suspender para você não dar um gap nessa endocrinoterapia, que ela é um tratamento adjuvante importante para aumentar a sobrevida e diminuir a taxa de recorrência dessas pacientes. Tá bom. Tá certo? Certo. Então, o que a gente tem de mensagem aí? É um evento raro, mas é a neoplasia mais incidente na gravidez em países ricos e a segunda em países em desenvolvimento. O exame clínico das mamas em todas as consultas de pré-natal é o recomendado pelas diretrizes, viu, Luizão? Ultrassom seguido da COR para exame clínicos suspeitos é a primeira abordagem. A mamografia ela é altamente segura e sempre deve ser realizada quando você tem uma suspeita clínica, ou seja, tem uma palpação suspeita, faz ultrassom, não tem uma imagem muito adequada e você continua com suspeita clínica, a mamografia tem e pode ser feita tranquilamente e ela é obrigatória no planejamento cirúrgico, ou seja, mesmo a paciente com diagnóstico de câncer de mama, a gente é obrigado a fazer a mamografia para fazer o planejamento cirúrgico adequado. A ressonância magnética com gadolina é contraindicada. O planejamento terapêutico é fundamental a interação multidisciplinar. A gente viu que tem que conversar todas as especialidades, o pré-natalista, o cirurgião, né, o oncologista clínico, o radioterapeuta, para a gente fazer melhor abordagem dessas pacientes. A indicação cirúrgica não muda, é a mesma da não gestante, tirando aquela relação, dependendo do tempo do diagnóstico em relação à idade gestacional, fica quanto mais precoce é esse diagnóstico, infelizmente a gente toma abordagem mais radical, porque a gente não pode fazer a radioterapia durante a gravidez. A biópsia do linfonodo sentinela não tem consenso, os casos têm que ser particularizados. Quando indicado, deve ser preferencialmente o radiofármaco, no nosso meio mais usado é o tecnécio, e a gravidez após o câncer de mama é segura e deve ser incentivada, ou seja, não tem por que estigmatizar a paciente que engravida após o tratamento do câncer de mama. E como mensagem final para o Luizão e para o Enoque, viu? Cuidar de residente é a sabedoria que a gente tem, que a gente perde o cabelo com o tempo, viu? Não é fácil abordar. Aí foi quando... O Luizão já está perdendo, né? Dá para ver aí que ele não é mais o mesmo nesse último ano, né, Luizão? Isso aí, foi quando eu fui para... Isso aí como eu era quando eu fui para Cachoeirinha, ó. Eu era R3 ainda, ó. Comecei a lidar com residente, perdi o cabelo. Não tem nada a ver com os filhos, né? Não tem nada a ver com os filhos, 3. É só o Cachoeirinha. Lidar com residente não é fácil, viu, Luizão? Brincadeira. Imagina. Joaquim, parabéns, foi excelente aí. Eu acho que você passou por todas as áreas, tudo que eu e o Luizão tinha conversado que precisava ser discutido. Acho que foi realmente excepcional, mostrando tua experiência aí, tua vivência clínica. Acho que, né, Luizão? Acho que a gente vai abrir para as perguntas. A gente tem um público razoável aí acompanhando também, né? E eu e o Luizão, a gente foi fazendo as nossas perguntas aí durante a aula, né, Luizão? Mas acho que a gente tem um público grande aí, acho que devem ter alguns questionamentos para a gente enriquecer a discussão, né? Fique à Quem vontade, quiser falar, é só abrir a câmera, o microfone, tá, pessoal? Perder um pouco a timidez e falar aí para a câmera. Acho que a Rafaela já abriu a câmera, tem dúvidas, né, Rafaela? Eu quero saber ali, da questão da irradiação da mama lactando na amamentação. Não pode irradiar, a mama está lactando, é o problema da rádio, ou a rádio vai causar problema para o feto? Essa questão aí que eu fiquei meio na dúvida. Então, Rafaela, a radioterapia,
na paciente que está amamentando, a lactação, né, essa alteração de volume na produção de leite, tudo, se dificulta o planejamento radioterápico. Esse é o porquê que você tem que suspender a amamentação. Agora, suponha uma paciente que fez um tratamento conservador e irradiou naquela mama, aí depois ela engravida, né, ela já vai diminuiu a chance dela amamentar nessa mama irradiada. Diminui mais 1/3 dessas pacientes, na faixa de 30% de mama irradiada, consegue amamentar posterior e não tem nenhum risco para o recém-nascido. Esse é o teu receio. Ou seja, a mama irradiada não prejudica em nada a lactogênese, o leite é produzido com as mesmas qualidades. O que acontece é que, às vezes, você lesa a célula epitelial que não consegue produzir o leite, na maioria das vezes, em torno de 70% dessas mamas irradiadas, a paciente não consegue amamentar depois. Mas aquele 1/3 que consegue amamentar não tem nenhuma contraindicação. Entendi. Então, o problema não é para o feto, o problema é o próprio tratamento da radioterapia. Perfeito. É o planejamento, é os campos radioterápicos que muda com essa, tipo uma sanfona, né? A mama incha, a mama esvazia, isso dificulta. Até seroma dificulta o tratamento, né? Se você faz uma cirurgia conservadora, vai irradiar aquela mama e tem com seroma, muitas vezes o radioterapeuta, me esvazia esse seroma que está me dificultando o planejamento dos campos radioterápicos aqui. Tá ok? Entendi. Obrigada. Imagina. Pessoal do IBCC aí, Daniel, tem alguma dúvida? Se sinta em casa aí, Daniel. Não, por enquanto não, doutor. Tá tudo certo. Obrigado. Imagina. Érica. A Érica tem uma particularidade aí, Érica. Quer falar alguma coisa? Não, doutor, obrigado. Tranquilo. O pessoal tá tímido aí, né? Tá, o pessoal tá tímido. O pessoal nem abre a câmera. Mas por outro lado, né, sempre que termina uma aula e não tem tanta pergunta, a gente sabe que a aula contemplou todos os temas, né? Então, isso nem sempre, hein, Enoque? Nem sempre. E aí não ficaram dúvidas, ué. Acho que... Não, tranquilo. Mas é aquilo que a gente conversou um pouquinho. Ó, a Nicole tem uma dúvida. Vamos lá. Eu posso fazer uma pergunta? A Nick, pode ir, vai. Claro, deve, Nicole. Doutor, na mastite, eu fiquei com uma dúvida. Você deixa de... Aliás, você começa uma investigação secundária depois que não responde a um ciclo de antibiótico? Primeiro esquema antibiótico, né? Você fez o primeiro tratamento, 7 a 14 dias, fez cefalexina, não respondeu, você já pode partir para uma investigação secundária. Parte por uma biópsia e troca o esquema. Essa é o que é recomendado, entendeu? Tá bom. Isso na gestação, né, Joaquim? Isso, exatamente. Fora da gestação, no puerpério, você investiga. Mais ou menos essa mesma abordagem, Noque, tá? Ou seja, mastite que não responde ao primeiro esquema de antibiótico, primeira coisa é acender a luz amarela, é a atenção, tá? Ou você está diante de uma mastite não bacteriana, tá? Pode ser até a mastite granulomatose idiopática, ou você está diante de uma micobactéria, que não vai responder aos seus esquemas antibióticos. Então, não respondeu o primeiro esquema, próximo passo, biopsia, tá? Pede os anatomopatológicos, as culturas de tecido fresco e aguarde esse resultado, mas nesse intervalo pode entrar com o segundo esquema. Não respondeu no segundo esquema, um esquema amplo, né, que a gente usa, metronidazol e uma cefalosporina, que você dá uma cobertura um espectro mais amplo. Se não respondeu isso, é besteira ficar usando 5, 6 esquemas de antibiótico. A gente vê paciente chega principalmente quem vem em pronto-socorro, tem paciente que está lá 4, 5 meses usando antibiótico, com múltiplos esquemas, sem nenhuma resposta. Essa não é a abordagem certa, tá? Então, muitas vezes você está... Só me corrija se eu estiver errado, Joaquim. No puerpério, a paciente que não respondeu a primeira antibiótico de primeira linha, ela tem uma chance grande, como a gente falou na discussão aí, de uma complicação, né? De ter um abscesso. Perfeito. No puerpério, né? Especificamente, né? Especificamente no puerpério, sim. Aí você pensa no abscesso ou até numa resistência bacteriana, que é menos comum, mais frequente. Tá bom. Principalmente se essa paciente esteve internada, muitas vezes essa colonização foi por um estáfilo resistente, né? Mas agora aquelas de domiciliar, com 5, 6 meses depois, lactando,
que chegam a mastite lactacional de ambiente domiciliar, né, a chance de ter um estáfilo resistente é extremamente raro. Tá, tá bom. Obrigada, doutor. Imagina, tranquilo. Doutor Joaquim, alguma dúvida, então? Acho que a Marina ia perguntar, Marina? Não, era mais ou menos em relação à NIG também, em relação à mastite granulomatosa, né, na gestação, que ainda que seja o fator mais comum e não bacteriana, já não teria indicação de fazer a biópsia num primeiro momento. Você testaria primeiro um antibiótico, mesmo não sendo muito comum. Porque, assim, dificilmente, esse é o raciocínio lógico, Marina, tá perfeita, tá? Mas, infelizmente, essas pacientes, na grande maioria das vezes, já chegam com 1 ou 2 esquemas, às vezes até múltiplos esquemas, tá certo? Mas se você que tem esse conhecimento e é um caso leve, tá? A paciente não tem nenhum sinal infeccioso, leucograma normal, que na grande maioria das vezes essas pacientes vêm sem nenhum quadro clínico de infecção, tá? Você pode ter como primeira abordagem essa mesma, tá? Fazer uma biópsia, aguardar, ver se é uma mastite granulomatose e começar com o tratamento adequado. Não tem nem necessidade de usar antibiótico, porque parece que, felizmente, parece que aprendeu, né, Luizão? Mastite bacteriana na gravidez é extremamente rara, é isso mesmo, tá, Marina? Tá perfeito. Entendi. Eu tenho uma outra dúvida em relação ao câncer de mama na gestação. Na verdade, eu fiquei com um pouco de dúvida quanto ao diagnóstico, que era aquele que o Luizão estava falando. Então, a gente vai fazer exame em todas as pacientes, sendo que se fosse em consulta normal, a gente não faria. O senhor falou que o principal fator de risco, na verdade, seria a idade, né, da gestação, depois de 30 anos, que tem um fator de risco maior. Mas, além disso, esse ciclo gravídico puerperal tem outro fator, que a gente vê muito, principalmente lá no Cachoeirinha, do diagnóstico ser feito na gestação ou no período puerperal. E essa paciente que já estava acompanhando ambulatorialmente, por que não teve o diagnóstico antes e foi ter durante a gestação? Tem algum outro fator que interfira nesse período para o câncer de mama ou não? O principal fator aí, Marina, é que a paciente, normalmente, ela está fora do rastreamento mamográfico, né? Normalmente são pacientes abaixo de 40 anos, né? Que não não está indicado fazer um rastreamento mamográfico, excetuando as de alto risco familiar, né, como mutação hereditária, aí ela já estaria no rastreamento de imaginológico, com mamografia e ressonância que a gente faz nessa população de alto risco. Tá? Então, o principal fator aí é o fato dela não estar fazendo o rastreamento mamográfico pela idade. Tá? E nessa população, o exame clínico é o que a gente tem de mais recomendado e o que a gente faz. Não se faz ultrassonografia de rotina, né? Eu sempre gosto de falar, principalmente quando eu vejo muito ginecologista, que o ginecologista brasileiro ele é o único médico do mundo que faz ultrassom de rotina para quase tudo. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. O ultrassom ele onera muito, dá muito falso positivo, né? Na mama e nos outros órgãos. Então, você vai fazer biópsia desnecessária. Tá ok. Então, paciente, se tivesse que fazer um fluxograma, mas dentro daquele contexto que o Luizão falou, eu teria fixado o exame clínico a partir dos 35 anos. Tá? Por quê? Porque aí você já tem o comecinho da curva epidemiológica do aparecimento do câncer de mama. Tá certo? E principalmente, acho que ninguém pegou uma fase, mas tinha uma época que o rastreamento mamográfico se iniciava aos 35 anos. Tá certo? Então, de uns tempos para cá, nos últimos 15, 20 anos, é que a mamografia começou a fazer aos 40 anos. Que aos 35 a incidência de câncer é baixa, tá certo? E a mamografia você tem pouca sensibilidade devido ao padrão mamográfico de mama densa. Então, você alia baixa incidência com exame pouco sensível, então você não faz um rastreamento adequado. Tá? É mais pelo rastreio, né? O período da gestação não tem nada que interfira muito. Na verdade, é a oportunidade, é isso, né? Você está com a sua paciente ali e aí você tem a oportunidade, por que não examiná-la, né? Também isso, tem esse detalhe também. Mas é que nessa situação específica, Luizão, a gente tem as alterações da lactação, né, da mamogênese, do desenvolvimento. Então, tudo isso, tá? Vai dificultando o teu exame clínico. Então, por que é recomendado o obstetra fazer o exame desde a primeira consulta? Que, teoricamente, ele vai pegando o padrão daquela paciente.
entendeu? Então, ou seja, vai tendo uma horizontalidade desses casos. Obviamente que muitas vezes é difícil lembrar, mas muitas vezes essas pacientes você consegue, você anota na ficha, ó, tem um espessamento aqui, outro acolá, vamos observar na próxima consulta. Ou seja, então você vai tendo aquela horizontalidade do exame clínico. Obviamente, essas pacientes que passam com múltiplos pré-natalistas, essa perde o benefício dessa horizontalidade do exame clínico, né? Então, basicamente, mas é isso mesmo. Obrigada. Acho que o Daniel ia fazer uma pergunta também, Daniel. Eu ia, doutor, na questão do rastreamento sistêmico, o senhor disse que a gente faz ultrassom de abdômen, raio-x de tórax e ressonância? Ressonância sem contraste para o osso, tá? Agora, a ressonância com gadolínio para meta hepática, meta pulmonar, inclusive até para diagnóstico em mama, ela é contraindicado fazer na gestante, Daniel. O gadolínio ele é categoria C, ele é teratogênico, tá? Então, agora tem uma ressonância que chama ressonância sem contraste, certo? Para meta óssea, ela é a indicada. Ela substitui a cintilografia. Tá? Mas são poucos centros que faz, acho que no Brasil tem 2 ou 3 centros no Brasil todo que faz ressonância de corpo inteiro, que seria o recomendado, né? Que você tem que avaliar todo o esqueleto. Ok? Ok. E aí, se eu tiver no ultrassom uma suspeita de meta hepática, que exame que eu posso fazer para apenas a biópsia daí? Perfeito. Só a biópsia. Você tem o alvo que é guiado pelo ultrassom, você vai e faz a biópsia e define, tá ok? Certo. Ok, obrigado, senhor. Imagina. Doutor, eu tenho uma pergunta, é a Andressa. Pode falar, Andressa. É o seguinte, por exemplo, uma paciente faz o diagnóstico de um câncer triplo negativo com 3 centímetros, e aí ela refere o atraso menstrual e vem com beta positivo, tá? No início da gestação, vamos supor, com 5 semanas. E aí? Verdadeira tragédia, né? É pergunta de mastologista, isso aí. É raro, mas acontece. Manda ela para Londres, foi niso, depois volta para o Brasil. Seria o ideal, né? Mas aí, Andressa, obviamente que a paciente tem que entender a gravidade da doença e que para ela fundamental é o tratamento sistêmico, tá certo? Tá. Com 3 centímetros é recomendado você começar com quimioterapia. Mas, obviamente, que nessas particularidades, você pode começar com a cirurgia, tá ok? Não é o ideal, mas é um cenário aceitável, né? Ou seja, até 2, 3 anos atrás, esses triplos negativos a gente abordava cirurgicamente. Você faz a cirurgia, ela vai demorar mais aí uns 6 a 10 semanas para recuperar, e já vai estar naquela faixa dela fazer a quimioterapia. Tá vendo como o tratamento tem que ser muito particularizado? Tá? Ou seja, agora, se é uma doença localmente avançada e inoperável, que talvez complicaria mais ainda, que o tratamento é um triplo negativo, que a única coisa que você tem que começar é com tratamento sistêmico, é aquela máxima que todos nós obstetras sabemos, né? A mãe em primeiro lugar. Você vai propor para a mãe o que é o melhor para ela, para a saúde dela, independente do feto. Obviamente que cabe ela ou não aceitar. Tá? Certo. Tá bom, obrigada, doutor. Ninguém mais? Nenhuma perguntinha? Viu, Enoque? A aula boa é isso aí, viu? Que dá muitas dúvidas. Não é que ninguém pergunta, não. Brincadeira. Não, eu sempre fico na dúvida, mas eu acho que foi muito boa mesmo a tua aula, Joaquim. Eu acho que você foi tirando algumas dúvidas e eu acho que eu e o Luizão, a gente foi arrematando alguns questionamentos que tinha, até dos próprios residentes, enfim, algumas discussões aparecem. Acho que arrematou. E eu acho que, na verdade, a gente conseguiu abranger a maior parte das áreas aí do que a gente queria discutir mesmo. Não, seja, eu acho que a gente só vai realmente, como eu te falei, te reenviar o capítulo. Eu acho que você tem a última edição, né, que mandou para o Luizão, e acrescentar essas informações que você colocou na aula, viu, Joaquim? Eu acho que aí fica redondo para sair no protocolo novo, né? Perfeito, Enoque, tranquilo, sem problema. Vai ser um prazer, hein? Obrigado, Joaquim, mais uma vez. Foi um prazer te ouvir falar mais uma vez. Imagina.
Volte sempre, te convidaremos outras vezes. É um prazer, Luizão. Isso aí, não, quiser falar alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Obrigado mesmo, viu, Joaquim, pela disponibilidade, pelo apreço aí com que você fez a aula, né? Imagina. Aula bem detalhada e com certeza a gente vai te convidar novamente para outras discussões. Além dessas discussões nas quartas, né, Luiz? A gente tem feito algumas discussões noturnas aí também e a gente vai se encontrar aí num outro ambiente virtual aí futuramente. Tranquilo. Tá bom? Obrigadão. Eu sempre gosto de falar que eu não fiz residência na Cachoeirinha, eu fiz servidor do Estado, mas eu fui para Cachoeirinha, eu era R3, ou seja, então eu complementei a minha formação em obstetrícia aí, ou seja, então eu não fiz a residência aí, mas o meu DNA está bem incrustado com a Cachoeirinha aí, então eu me sinto como se eu tivesse feito a minha formação de obstetra aí na Cachoeirinha, que eu sempre gosto de falar e ressalto sempre que para mim está entre as 3 maiores centros formadores de obstetrícia do Brasil, hein? Não de São Paulo, do Brasil. Então eu acho que a gente alinha bem, né, o que a gente tem volume, a gente tem protocolo, a gente está sempre atualizado. Então, ou seja, a obstetrícia na Cachoeirinha, a gente sempre vê aí, né, Luizão? A gente só tem elogio dos nossos residentes. A gineco a gente vai indo, né, Raquel? A gente vai tentando, acompanhar. Terça-feira você também é convidado fixo, né? Na terça-feira também. Não, a gineco, ou seja, assim, a gente tem, eu também ressalto que eu acompanhei as 2 fases da Cachoeirinha, né? Ou seja, realmente evoluções, né, doutor? É justo. E acho que na obstetrícia, o Luizão sabe, eu já até comentei com ele, acho que o principal divisor de água foi o professor Nelson ter assumido aí, ter feito protocolo. Então, praticamente mudou toda a evolução da obstetrícia na Cachoeirinha. Ou seja, passou a ser aquele achismo, né, que antes do Nelson tinha muito. Né? Eu vivi isso também, eu passei por 2 ou 3 diretor clínico aí na Cachoeirinha, diretor de clínica, melhor dizendo, mas o Nelson, acho que nessa evolução fundamental, fenomenal que a obstetrícia teve, acho que ele é a pedra fundamental aí, a gente sempre tem que agradecer. E a gineco ficou mais ou menos lá e cá, né, Raquel? Agora, olha, eu acho que agora a gente com o tempo... A Márcia e a Ura estão fantásticas, entendeu? Acho que o resto está chegando, mas a Márcia e a Ura... Vou parar de gravar a reunião, pessoal. Vamos. Vai pro canal tudo isso depois, hein? Todas as clínicas mas o Nelson Saz, a gente deve esse elogio a ele. Eu acho que ele foi o divisor de águas da obstetrícia da Cachoeirinha. Não, com certeza. Eu acho que a gente só é o que é por tudo que ele construiu aí e também pelo corpo clínico, né, Joaquim? Eu acho que perfeito. O corpo clínico ter vestido esse protocolo, enfim, ter vestido a camisa. Eu acho que quem está com a cara para bater no PS, nos plantões, enfim, no pré-natal, em todos os setores, eu acho que junto com ele aí são responsáveis pela formação de todos esses residentes aí que a gente tem aí fora e das pessoas que têm voltado. Eu também não fiz residência na Cachoeirinha, mas entrei aqui muito, digamos assim, recém-saído da residência e aprendi, complementei minha formação e aqui dentro, né? Eu acho que é muito importante. A Cachoeirinha é internacionalmente aí conhecida. Eu acho que, obviamente, o Dr. Nelson é completamente responsável por onde a gente chegou e eu acho que a gente só tem conseguido trabalhar, eu, Luizão, a Raquel, Suzane, todo mundo aí das equipes, Jussara, Suzane. Eu não gosto de falar o nome de todo mundo, porque às vezes a gente esquece o nome de alguém, né? Mas enfim. Isso aí é uma coisa importante, né? Todos os nomes que você falou são ex-residentes daí, ou seja, então, você tem uma continuidade, né, de uma metodologia, numa filosofia, né? Então, ou seja, tá a Cachoeirinha, ou seja, o futuro dela, felizmente, está mantido por um bom tempo aí. Formados por ele aí. Justo, está se renovando com ex-residentes nossos, né? Isso que é importante. Obrigada mais uma vez, a aula do doutor. Imagina. Recentemente e já está aqui na obstetrícia, você vê como é interessante, né? De aproveitar. Quando eu era residente, ninguém imaginava o mastologista que o doutor era, que ele ficava disfarçado na obstetrícia apenas. E aí agora é bom que a gente consegue mostrar os residentes, e tá muito orgulho, né? Poder ter participado de tudo isso, é muito bom. Justo. Falou, gente. Obrigado, Luizão. Um abraço, tudo de bom aí, até mais. Prazer em revê-los aí, tudo de bom. Tchau. Tchau.